Irmãos, nós vamos meditar hoje em 2 Timóteo. Como eu disse, nós vamos fazer uma pequena pausa com os estudos sequenciais, mas eu ainda pretendo concluir uma parte daquilo que a gente vem fazendo em Hebreus, tá? Mas hoje nós vamos fazer diferente. Na verdade, eu estou sentindo falta eu estou numa sequência de pregar em 1 João e nosso estudo em Hebreus. Eu estou sentindo falta de pregar em outros textos, outras coisas na Bíblia. É gostoso a gente pegar uma sequência assim, mas faz falta a gente ter a oportunidade de visitar outros assuntos. E esse texto aqui que nós vamos usar hoje, 2 Timóteo, no capítulo 1, eu acho pertinente para nós todos, uma vez que ele trata da necessidade de nós sermos firmes, fortes, leais ao Evangelho. Na minha Bíblia aqui foi inserido, na minha versão, foi inserido aqui o subtítulo, esse trecho, como lealdade para com o Evangelho. Na verdade, ele abrange um pouco mais do que isso. Mas Paulo fala sobre a lealdade que Timóteo demonstrava e que nós precisamos demonstrar na nossa vida também. A gente passa por muitas circunstâncias na vida, no nosso dia a dia, algumas nem tão drásticas assim. Eu sempre tem aqueles momentos, de grandes perdas, provações que vêm mesmo fortes, mas no dia a dia nós temos certas tribulações que às vezes tendem a minar nossas forças, nosso vigor espiritual, não é verdade? Eu acredito que todos nós, uma vez ou outra, sentamos isso, ou pelo menos a maioria das pessoas. Na verdade, a nossa vida, nossa carreira cristã, ela é recheada de luta, de lágrimas e tem coisas que são previsíveis, a gente deve esperar. Mas, por fim, vitória. Então, essas coisas são de se esperar na vida cristã. Lutas, lágrimas e vitória. É o que se espera numa vida cristã. Ela não é uma coisa que flui onde a gente, vive uma felicidade constante, plena. O cristão é feliz, mas nós temos que entender bem o tipo de felicidade que o crente tem. A felicidade que nós temos é porque nós temos uma paz que o Evangelho nos assegura. Mas isso não quer dizer que nós temos aquele tipo de felicidade onde que a gente associa a ideia de que sempre está tudo bem. Não é verdade? Olha, para falar a verdade, a maior parte do tempo não está tudo bem. É hipocrisia a gente dizer que está. Nós podemos estar satisfeitos. E devemos estar satisfeitos com o que Deus faz por nós. Amém? Mas isso não quer dizer que está tudo às mil maravilhas no nosso dia a dia. Nós sempre carregamos provações, dificuldades, tribulações. Mesmo como crentes. É falso a gente prometer para as pessoas, aquele tipo de pregação de evangelho
onde a gente diz, olha, vem para a igreja, vem a Cristo e seus problemas vão acabar. Não, não é assim. Sim, o grande problema dele, do pecador sem Cristo, vai acabar, porque ele vai agora ter esperança. Mas essa esperança precisa ser alimentada. Ela precisa ser cultivada. E antes de mais nada, ela precisa ser firmada na base correta. Então, é basicamente sobre isso que Paulo fala aqui com Timóteo. Vamos ler o texto. Ele diz aqui, a partir do versículo 3, tá, irmãos? 3 a 9, nós vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 9. Paulo escreveu o seguinte a Timóteo. Lembrando que Paulo estava escrevendo isso aqui de dentro de uma prisão, lá em Roma. Ele diz, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados, os meus tempos passados, sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Paulo escreveu para Timóteo aqui, ele mesmo, estando num momento em que ele vivia a tribulação, como ele diz aqui, preso do Senhor, ele quer dizer, preso por causa da sua fé. Paulo não cometeu nenhum delito, nenhum crime, estava ali padecendo, sofrendo, por esse motivo, com seus direitos, sua liberdade restringida, pura e simplesmente porque ele anunciava a fé no Evangelho de Jesus Cristo. Mas ali, certamente, Paulo carregava uma certa tristeza. Eu não consigo acreditar que Paulo estava rindo para as paredes ali. Como nós dissemos agora há pouco. Não estava tudo bem. Eu tenho certeza que Paulo não queria estar ali. Ele queria estar livre para continuar a fazer aquilo, anunciar Cristo em vários lugares. Ele se acostumou a viver assim porque era o prazer dele. Mas ele soube entender que se ele estava ali é porque Deus assim o quis. E com isso ele estava não feliz, mas satisfeito. Mas ele diz que se enche de gozo, ou seja, de alegria, lembrando das lágrimas de Timóteo. Já parou para pensar nisso? Você ficar feliz por lembrar de alguém por quem você ora constantemente. Isso quer dizer, Paulo amava Timóteo, mas ele se alegra de lembrar das lágrimas de Timóteo. Por que isso? Se a gente ama alguém, por que eu vou me alegrar de lembrar
das lágrimas, da tristeza de alguém, dessa pessoa. O motivo do gozo de Paulo é por ver que essas lágrimas, né, de Timóteo, essas tristezas pelas quais ele passou, eram em si um indício, uma mostra de alguém que estava sofrendo com certas situações na vida, mas que fazia isso vivendo fielmente ao Senhor. A história de Timóteo é a história de um jovem cristão, bem jovem mesmo, que deixou seu lar, né? Quando a gente diz bem jovem mesmo, estudiosos aí dizem, né, calculam que Timóteo tivesse coisa de 16 anos nessa época. Tá? Alguma coisa por volta disso. E ele deixou seu lar para acompanhar Paulo no trabalho missionário. Talvez as lágrimas das quais Paulo se lembra fossem lágrimas de saudade do seu lar, da sua família. Talvez lágrimas pela própria separação de Paulo, porque em certos momentos chegou um momento e eles tiveram que se separar. Talvez lágrimas por coisas que eles mesmos padeceram juntos. Paulo estava ali vendo aflições que Paulo passou, Timóteo estava junto. E ele era um jovem. Nós somos mais sensíveis quando nós somos jovens. A gente tem umas etapas, sabe? A gente parece que é muito sensível na adolescência, a gente é cheio de emoções, né? Eu não sei vocês, mas eu era cheio dos complexos quando eu era adolescente. Eu era meio retraído. Depois parece que a gente vai, com a maturidade, a gente vai lidando melhor com as coisas, a gente vai endurecendo. Em parte isso é bom, né? A maturidade, a gente tem que se tornar mais, menos sensível, né? Não se tornar propriamente insensível, mas menos sensível, eu digo assim, de não se abater tanto pelas coisas. A gente vai ficando, parece que um pouco mais fortalecido. E depois, quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais sensível no outro aspecto. Não mais aquelas inseguranças que a gente tinha na mocidade. Mas talvez saudosismo, algumas coisas vão deixando a gente um pouquinho fragilizado em alguns pontos. Mas a gente fala aqui de um velho, Paulo. A gente vê ele na cadeia, né, preso ali em Roma, e ele demonstra uma carga de emoção, relembrando aquilo que passou nos anos que Timóteo andou com ele. E Paulo tinha em Timóteo um verdadeiro filho. O amor de Paulo por Timóteo era tão grande, o apego dele era tão grande, que ele tinha Timóteo mesmo como seu filho. Quando Paulo passou ali naquela região de Derbe, Listra, onde o Timóteo morava, ele encontrou esse jovem, ele já era convertido. Timóteo não era, assim, fruto da pregação de Paulo.
alguém que se converteu pela pregação dele. Ele já era convertido. Provavelmente se converteu jovem ainda pelo próprio ensino que ele recebeu em casa. Paulo menciona aqui a fé da sua avó, da sua mãe, né, da Lloyd, da Eunice. E ele fala, eu tenho certeza que você tem a mesma fé. Eu vejo, Timóteo, que você tem demonstrado essa firmeza. As suas lágrimas me emocionam porque me fazem pensar na tua fé. Eu sou testemunha de quanto você sofreu, de quanto você padeceu, de quanto você sentiu. Mas me parece que em momento algum Timóteo falou de, talvez, né, eu estou supondo aqui, eu acho que a gente tem boa base para pensar que algumas situações de lágrimas de Timóteo era de saudade de casa, de saudade do seu lar, dos seus familiares. Mas em momento algum nós vemos qualquer menção de que ele tivesse desejado voltar para trás, deixar Paulo e voltar. Uma coisa que deixava Paulo muito chateado era alguém largar ele no meio do caminho. Vocês lembram que teve alguém que fez isso, né? Marcos, né, aquele sobrinho do Barnabé, ele, e provavelmente é o próprio Marcos que escreveu o Evangelho, mais tarde Paulo até recomenda ele. Mas naquele momento Paulo ficou muito chateado com Marcos, porque ainda no começo da viagem, por assim dizer, ele resolveu voltar para trás. Mas Timóteo não, Timóteo foi diferente. Timóteo deixou as coisas e padeceu, ele sofreu. Pode ter certeza de que ele padeceu e de que ele sentiu muitas coisas. Ele não tinha ainda aquela estrutura independente, né? Alguém que já é maduro. Ele era um jovem. Ele adquiriu isso com o tempo. O que eu quero dizer é que a gente pode tomar lições aqui de que nós enfrentamos dificuldades, assim, no nosso dia a dia. É lógico que cada cristão, ele passa por situações diferentes. Nós não passamos pelas mesmas situações de Paulo, nem pelas situações de Timóteo. Mas a gente não precisa nem ir tão longe assim. Tá? Nós somos muito próximos aqui, a gente está junto toda semana, a gente congrega na mesma igreja. Mas eu sei que vocês têm os seus problemas, que são diferentes dos meus. E que os problemas de vocês são diferentes entre si. Os dramas de cada um são diferenciados. Mas, irmãos, aí a gente tem que pensar: como é bom a gente poder ver que cada um vive o seu drama, que cada um derrama as suas lágrimas, que cada um tem as suas lutas. Mas quando a gente olha e vê aquela lealdade ao Evangelho, aquela firmeza, o apego ao Senhor é maior do que tudo, e Ele está presente em meio a essas lágrimas, em meio a todo tipo de tribulação que a gente possa passar, grandes ou pequenas, curtas ou longas. Alguns irmãos têm verdadeiros dramas na sua vida que ele tem que carregar a vida inteira. Sabe, tem certas coisas que não dá nem para dizer para um irmão: olha, fica tranquilo, descansa que isso passa.
Tem coisas que passam, tem coisas que podem passar. Mas tem coisas que não dá para dizer isso. Deus pode dar o alívio, Deus pode compensar. Tem coisas que realmente passam. Talvez a maioria, mas não todas. Mas nós temos que saber lidar com elas. Timóteo saiu de casa para nunca mais voltar. Ele pode ter visitado, mas ele saiu realmente para servir ao Senhor e não consta na Escritura que algum dia ele tenha voltado para casa. Ele foi para onde ele pudesse ser útil ao Senhor. Ele aprendeu a lidar com isso. Ele aprendeu a ficar longe de Paulo. Paulo foi um tipo de tutor espiritual de Timóteo. Né? Ele estava ali do lado. Ele passou por adversidades junto com Paulo. Ele viu coisas que aconteceram. Ele estava envolvido naquelas coisas. Sofreu junto. Como Paulo exorta, né, no capítulo 2 aqui, no versículo 3, Paulo fala a ele: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Aqui Paulo dá aquela exortação. É assim que Timóteo tinha agido antes. Mas Paulo exorta Timóteo: age como um soldado. Um soldado, ele vai para o fronte, ele vai para a luta, para a guerra. E o cenário da guerra não é um cenário nada convidativo, nada tranquilo. Então, Timóteo foi alguém levado para esse tipo de situação. E sendo tutorado ali por Paulo, né? Paulo foi assim, um grande mestre para ele. Imaginem só o momento em que eles tiveram que se separar. É uma coisa quando a gente está indo na sombra de alguém, né? Eu estou com Paulo. Se coloca no lugar, né? Eu saio com Paulo. Nós vamos para o campo missionário. Nós vamos enfrentar situações difíceis. Talvez tem cidades aí que vão rejeitar a gente, vão perseguir. Talvez a gente seja preso, talvez a gente seja apedrejado, sabe? Açoitado. Mas Timóteo estava ali, na sombra de Paulo. Aí chega um momento, Paulo fala para ele: Timóteo, agora eu vou para tal lugar e você vai para lá. Sozinho. Numa escala muito menor, mas eu cheguei a experimentar esse tipo de sensação. Quando eu estava na igreja de Osasco, eu, com o tempo, estava sempre junto ali, o pastor Eduardo, me puxava, né, muito para estar junto dele, acompanhando, e aprendi muito com ele. Vivenciei muitas situações com ele. Trabalhava com os juniores, com os jovens e tal. Eu aprendi a lidar com eles, ajudar, aconselhar, exortar. E eu fazia isso com aqueles grupos, mas quando a coisa ficava meio complicada, eu levava para o pastor, né?
Aí quando eu fui para Sud Menuce, as primeiras situações que apareceram, que eu pensei, agora sou eu que tenho que lidar com essa situação. Não dá para ligar para São Paulo e falar, pastor Eduardo, vem cá. Era uma igreja independente, né? Outra igreja, outra situação, situações diferentes, que não dava para fazer como a gente brinca, né? Linguagem de atual, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola. Não, a mesma coisa que a gente fez naquela ocasião, eu vou fazer aqui agora, porque é situação totalmente diferente, pessoas diferentes. Nessa hora, a gente pensa, bom, eu não tenho mais ninguém do meu lado. Timóteo certamente viveu isso numa escala muito maior. Lógico que a gente é forçado a lembrar daquilo que esses mesmos homens ensinaram para a gente. E quem está no comando mesmo é Cristo. Do mesmo jeito que a gente contou que Deus era com eles, nós devemos buscar a Deus e que com a confiança de que Ele vai estar conosco, nos guiando. Amém? Mas é preciso, irmãos, a gente aprender, cada um no seu drama, na sua situação, na sua circunstância, na sua vida, entender que nós precisamos passar por isso tudo, mantendo a nossa lealdade, a nossa fidelidade, nossa integridade espiritual. Aqui no versículo 13, né, nós vemos aqui duas coisas que são importantes para isso, que Paulo cita a Timóteo. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então, para a gente manter essa fidelidade, para a gente lidar bem com essas situações, uma das coisas, um dos aspectos essenciais, necessários, é isso, irmãos. Conserva o modelo das sãs palavras. Aquilo que nós temos ouvido. Timóteo ouviu direto de Paulo. Nós ouvimos de Paulo também. Porque ele deixou suas cartas. As mesmas coisas que ele ensinou para Timóteo são as coisas que ele colocou nas cartas, ensinando cada igreja. Que Deus inspirou ele a dizer para nós sermos ensinados. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, é aquele tempo mesmo que o próprio Paulo, se não me engano, fala que as pessoas estão com comichão nos ouvidos para ficar buscando novidade. Ouvir coisas, né? Eu quero ouvir alguma coisa nova, diferente. Nós temos que nos preocupar em atentar para aquilo que está na palavra de Deus. Essa semana, um irmão me mandou, a título de curiosidade, assim, um vídeo de um desses pregadores de internet aí, onde ele fala sobre aquela disputa não, aquele probleminha que surgiu entre Paulo e Pedro, lembram? Pedro estava lá com eles, com os gentios, chegaram os judeus e Pedro se apartou, né? Mas ele dá um enfoque todo diferente, não, porque o que Pedro fez não foi assim. Ele só se apartou porque tinha uma ala mais radical que poderia, vendo aquilo, ele ficou sabendo que eles estavam chegando e que então eles poderiam fazer mal para aqueles irmãos gentios, né? Alguns, como ele diz assim, um tipo de judaizantes raivosos. Aí eu pergunto,
De onde ele tirou isso? Está na Bíblia? Não está, não tem. Como eu disse para esse irmão, pode ser? Pode até ser, mas que isso não está na Escritura, não está. Então, sabe, é querer ir além. Ele quer dar uma outra razão e até atenuar o ocorrido, a culpabilidade do Pedro, que ele teria agido assim, dissimuladamente, como diz Paulo, mas para proteger os irmãos gentios, para eles não sofrerem nada. E não que ele agiu com uma certa hipocrisia. Não é isso que está na Bíblia, gente. Sabe, eu só estou mencionando esse caso, é um dos inúmeros exemplos. Porque as pessoas estão indo atrás desse tipo de coisa, de ouvir novidades. Nós temos que manter a fidelidade naquilo que Deus deixou para a gente na palavra dele. É isso que alimenta. Não, nós não somos alimentados de novidades. Nós somos alimentados pelo alimento sólido da palavra de Deus. Isso faz um crente firme. Isso faz um crente leal, estável. Amém? Nós precisamos disso. Paulo disse para Timóteo, conserva o padrão, o modelo daquilo que eu tenho te ensinado, as sãs palavras que você tem ouvido de mim. Conserva o modelo. E nós vamos fluindo. É isso que alimenta e que dá estabilidade, firmeza, segurança para nós na nossa jornada. Mas Paulo diz outra coisa aqui. Versículo 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo. Parece que Paulo está aqui relembrando Timóteo daquilo que Deus faz, daquilo que ele fez. O bom depósito, o bom tesouro que quem nos concedeu foi o próprio Espírito de Deus e é ele quem nos conserva. Nós somos conservados nessa nossa consciência de que verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós não precisamos falar línguas, nós não precisamos fazer sinais milagrosos para saber que o Espírito Santo habita em nós. O desfrutar da palavra de Deus, o buscar e sentir o consolo, o conforto que vem de Deus, faz com que nós sejamos sustentados. Vamos lembrar que Paulo está dizendo coisas aqui para Timóteo, para que ele se mantenha firme. Paulo fala, Timóteo, eu reconheço em você uma verdadeira fé. E para você estar forte, não se esqueça nunca de fazer essas coisas. Não se distancie da palavra. Mantenha, siga o modelo, o padrão. Guarda bem aquele precioso tesouro do Evangelho, da fé que foi colocado em você. Carrega isso na sua vida. A gente tem que tomar essas verdades, irmãos, e trazer para dentro de nós. Eu não sei se eu consigo ser claro, mas a única coisa que sustenta a gente de verdade é a gente tomar aquilo que nós conhecemos, que nós ouvimos do Evangelho, e tomar isso para nós como uma realidade, enxergando que Deus está presente na nossa vida, em toda situação.
todas essas que eu mencionei antes, aqueles dramas longos, curtos, nos grandes, nos pequenos. Né? O fato é que Paulo precisava guardar o bom depósito e ele diz, eu guardei. Ele fala para Timóteo, guarda o bom depósito. E é essa verdade que tem que ser vivida por nós também. O nosso apego ao Evangelho, o nosso gozo, a nossa alegria de enxergar o que Deus fez por nós em Cristo, da salvação, o conforto e a força que Ele dá para a gente. Uma coisa que Timóteo não podia ser era ser mole. Paulo nos dá a entender que Timóteo tinha um certo problema. Ele era alguém tímido. Às vezes a timidez atrapalhava Timóteo. Mas é um pouco difícil para a gente entender exatamente em quais sentidos isso. Eu não consigo ver Timóteo como um covarde. Mas Paulo, de fato, encoraja Timóteo a lutar. Mas porque as dificuldades, as situações que ele certamente passou não eram fáceis de se lidar. Nós todos precisamos ser lembrados, de vez em quando, de que Deus não nos chamou para moleza. Parece que Paulo estava fazendo isso com Timóteo. Timóteo, não pensa que isso vai passar. Note que em momento nenhum Paulo fala, Timóteo, as coisas vão melhorar. Espera que passe. Não, Timóteo, você precisa ser forte. Você precisa agir como um soldado. Não deixa a timidez te atrapalhar. Você vai lidar com pessoas mais velhas. Aconselha eles com cuidado, mas não se intimide não, porque você é jovem. Cumpra o seu papel. É isso porque a tendência do jovem, às vezes, é quando ele vai lidar com alguém mais velho, pelo menos alguém que foi criado com aquela noção de respeito aos mais velhos, e eu acho que Timóteo tinha isso, poderia ser um problema, né? Eu sei, irmãos, que não é fácil, às vezes, a gente ter que, talvez, corrigir um irmão mais velho. Mas, às vezes, até isso é necessário, né? Mas, enfim, Timóteo tinha que ser preparado para lidar com as situações, exortado a continuar, porque Paulo também, em breve, passaria. Aqui nesse tempo, por assim dizer, Timóteo já não era mais aquele jovenzinho, né? Aqui nós estamos falando de coisa de 20 anos mais tarde. Já era um homem maduro. Mas ainda assim a exortação é cabível para todos nós. Esses dias a gente estava comentando em casa
o nosso mundo é cruel. Ele realmente é movido por muita coisa de Satanás, né? Se deixa levar. Muita coisa que acontece, o rumo que as coisas levam, só prejudicam em vários aspectos. Um deles, né, que a gente estava comentando, é o próprio ritmo das coisas, de vida. Parece que mantém. Nós vemos jovens já não tão jovenzinhos assim, que são ainda tão frágeis como os adolescentes. Eles agem como adolescentes. São inseguros, instáveis. São prejudicados até pelo ritmo das coisas, né? O ensino, o mundo. Parece que tarda mais a amadurecer. Quando a gente sai para encarar a vida mais cedo, isso contribui muito para a maturidade da gente. Quando a gente vai lidar com problemas reais. Mas o mundo atrapalha muito. E o pior é o seguinte, é que muitos atingem a idade avançada e não conseguem chegar a uma maturidade, nem espiritual e nem maturidade, assim, humanamente falando. Então tem gente que brinca com isso, né? Solteirões que agem como se fossem adolescentes. Tem 40 anos nas costas e está agindo como se fosse um rapazinho de 16, 17 anos. Mas o crente tem que olhar para a vida de uma maneira mais consciente. Seja jovem, seja velho. Nós não fomos chamados para moleza. Nós não fomos chamados para uma vida tranquila, sem tribulação. Não. Nós temos que ter consciência de que nós somos chamados para servir a Deus em todo tipo de circunstância. Importa que nas circunstâncias que eu passe, eu glorifique a Deus. E que você, nas situações que você passa, tá? E eu conheço, assim, alguns dramas de cada um de vocês, né? Mas nas situações que vocês passam, nesses dramas, nessas lágrimas que vocês podem derramar, que vocês glorifiquem a Deus. Em Isaías 35, já lá no Antigo Testamento, a gente vê a palavra de Deus falando sobre essa necessidade de nós sermos fortes, sermos fortalecidos. Isaías 35, versículos 3 e 4. Ele está falando aqui sobre a futura vinda de Cristo, na verdade, mas ele se volta aos servos de Deus, dizendo assim: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Sabe, a promessa aqui, notem que não é de uma solução imediata. Ele está falando de coisas futuras. Deus virá com vingança, ele salvará você. O que alimenta o crente, né? E aqui a gente se volta a muito do que provavelmente Paulo estava se referindo a Timóteo, o que alimenta o crente nas dificuldades agora é ele saber da glória, da vitória final. Entendeu? O ímpio não vive isso. Ele vive os problemas daqui porque aqui é tudo o que ele tem. Tudo o que ele pode esperar é dessa vida. E se essa vida aqui só oferecer espinhos para ele, dureza, ele vai ser mesmo atribulado e infeliz. Agora, o crente é diferente, ele tem uma certeza gloriosa com relação ao futuro. Então, o que difere o crente? Ele vai ser
sossegado, tranquilo aqui? Não. O ímpio é um atribulado infeliz e o crente vai ser um atribulado feliz. Não pense que nós não vamos ser atribulados, não. Mas lembrem-se que coisas que cercam nossa vida são lutas, né? As coisas certas, lutas, lágrimas e vitória. No Novo Testamento, a gente poderia citar aqui algumas passagens, mas rapidinho, vamos para Efésios 6. Versículo 10. Nós vamos aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É ali que nós temos que buscar a nossa força, no Senhor. É por isso que nós temos que guardar aquele depósito. O que Paulo está falando aqui, em outras palavras, é no mesmo sentido, percebe? Da mesma forma que ele fala para Timóteo, guarda esse bom depósito, aqui ele diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, porque nós somos alimentados pela nossa fé. A nossa fé de que o Senhor é que nos reveste de forças, né? A nossa força não vem de nós, nosso poder não é nosso. O poder que o crente tem é o que Deus dá. E quando a gente sente que faltam forças para nós, nós devemos buscar ainda mais no Senhor, porque Ele é a fonte. Nós não devemos ficar amedrontados com essa vida, né? Como diz lá em Isaías, os joelhos tremendo. No nosso texto, voltando para Timóteo, eu quero dar ênfase aqui nessa conclusão, irmãos, no versículo 7, porque aqui Paulo fala sobre isso. Nós vemos lá que fortalecei-vos no Senhor, lá em Efésios. Se fortaleça na sua esperança, na sua fé, na sua confiança de que Deus vai te dar a vitória final. Então, até chegar lá, eu tenho que lutar. E aqui ele diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não deu para nós um espírito de covardia. Nós precisamos encontrar as forças e buscar no Senhor. Mas quando eu passo uma semana corrida, né, alguns dias corridos, e eu me alimento pouco da palavra de Deus, isso me abate. Mas isso só confirma o que a palavra de Deus diz. Quando nós buscamos a Deus, oração. Quando a gente busca o alimento na fonte correta, Deus, é ali que nós somos fortalecidos. Você já teve aquela situação? Já alguns crentes já me falaram isso. Irmão, eu estou tão fraco que eu sinto que eu não tenho forças para orar. Você já chegou nesse ponto, nessa situação? Está tão fraco que você não consegue nem orar? Que você não consegue ler a Bíblia?
Conhece aquela situação da pessoa que está tão fraquinha que ela não consegue comer? O que você diz para uma pessoa dessa? Você não consegue comer? Então não tem jeito. Morra. Fique sem comer. Não, o que essa pessoa precisa? Ela vai ter que se forçar a comer. Até aquilo voltar a ser para ela, né, fortalecer e volta a ser um prazer para ela. E ela enxerga, realmente o alimento me fez bem. Hoje eu estou de pé. Eu estava tão fraco que eu não conseguia nem me levantar. Isso espiritualmente também é uma realidade. Às vezes a gente fica tão fraco que perde as forças até para fazer essas coisas, até para orar. Se eu me ponho a orar, eu sinto que, né, eu tenho a sensação, aquela coisa que a minha oração não passa do teto. O que dizer para as pessoas? Insista em orar. Ore, busque a Deus. Porque a nossa força vem dele. É isso que a gente precisa. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Olha só, de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo menciona aqui 3 coisas que demonstram assim: Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Um espírito de poder, de força. Não é que a gente é inabalável, nós somos os poderosos, né, os grandes que podem com tudo. Não, mas Deus nos deu o espírito de poder, onde nós temos força para lutar, para reagir, para afirmar, seja qual for a situação. E o que é para o crente ele estar lutando? É ele permanecer vivenciando o evangelho aqui. É ele permanecer buscando servir e adorar ao Senhor. Se nós buscarmos em Deus, nós vamos ter isso. Amém? Nós vamos ter. Se nós buscarmos em Deus. Se a gente buscar em si mesmo, nós vamos definhar. Cada dia mais. Mas ele nos deu também amor. É um espírito de amor. Esse amor daqui é ágape. Né? As palavras gregas muitas vezes ajudam a reforçar. Poder aqui é dínamos, de dinamite. Força. E, né, a dinamite causa uma explosão, mas ela é a palavra usada para todo tipo de força, de energia, de poder. Amor, aqui é ágape, é aquele tipo de amor mais profundo, mais amplo, mais que nós vemos bem caracterizado na obra de Cristo, do nosso próprio Senhor. O amor que ele teve é o amor ágape, é aquele amor de entrega. Deus nos deu esse espírito de amor, esse espírito de entrega. Entrega ao Senhor, de dedicação. Não é o espírito de entrega, de a gente se render. Se render, digo, à vida, aos problemas da vida, de se abater. Um soldado, ele precisa ter entrega. Ele sabe que tem um objetivo, tem que ter um objetivo e ele tem que correr atrás daquilo.
E Deus deu isso para nós, irmãos. Se nós perdermos isso, é porque nós não estamos buscando nele. Um espírito de amor, de entrega, de dedicação ao Senhor. Isso se reflete em toda a nossa vida, em tudo que nós fazemos. Todas as nossas coisas sejam feitas com amor, ou em amor. E ele nos deu esse espírito de moderação, de equilíbrio, de sobriedade, de estabilidade. É no Senhor que a gente encontra esse equilíbrio, essa estabilidade. Paulo está dando a receita aqui para Timóteo, né? Permanecer. Provavelmente Paulo estava relembrando aqui coisas que ele já tinha dito para Timóteo. Não falando novidade. Sabendo que muito provavelmente ele não estaria mais com Timóteo. Por isso ele lembra aqui, essa carta provavelmente tenha sido escrita na segunda prisão de Paulo, que é realmente onde ele terminou, encerrou seus dias. E ele passa a sensação aqui, quando ele fala da saudade dele de Timóteo, ele passa a sensação de que talvez eles nunca mais se vissem nessa vida. Então, essas palavras que ele dirige a Timóteo, elas são exortativas, elas são carregadas, né, de um espírito de preocupação em deixar uma mensagem final. Lembra de tudo aquilo que eu te falei. Se mantenha firme. Se apegue ao Senhor. Se mantenha firme na palavra. Sabe, essa questão de se manter firme na palavra é essencial. Lembra que foi assim que foi orientado para Josué com relação a Moisés, né? Lembra do que, né? Deus diz isso para Josué. Tudo que eu disse para Moisés, tudo que ele fez, da forma que ele fez. O que você deve fazer, Josué? Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Conserva o modelo. Conserva o modelo que Moisés deixou. Paulo está dizendo, conserva o modelo que eu te deixei. Segue firme nele. Porque eram homens que sabiam que eles estavam ensinando a verdade. A certeza que nós temos é que aqui nós temos a verdade. Esse modelo tem que ser seguido firmemente, fielmente. Essas coisas nos sustentam, irmãos. Quando nós chegamos naquele ponto de dizer, eu estou muito fraco. Quando o irmão vem dizer para a gente, eu estou muito fraco. O que a gente pode fazer por ele? A gente pode tentar ajudar, orar por ele, mas quem realmente tem que fazer alguma coisa, quem é? É ele mesmo. Se ele não fizer aquilo que precisa ser feito, você vai no médico. Você fala, eu estou com isso, isso e aquilo. O médico examina, talvez peça exames, constata, você está com esse problema, você tem que tomar esse remédio, fazer isso, isso e aquilo. Aí você não faz. A culpa é do médico? Se você não fizer, não vai resolver nada. Não adianta dizer, eu fui no médico e não sarei. A nossa fraqueza, ela depende só de nós. A nossa fortaleza mostra a nossa dependência de Deus. Num sentido humano, depende de nós também, de reagirmos, de fazer a coisa certa, aquilo que tem que ser feito. Mas sabendo sempre que nós estamos aqui lidando nessa vida com dificuldades, tribulações nós vamos ter, problemas nós vamos ter,
lágrimas nós vamos derramar. Mas será que em tudo isso nós vamos estar como Timóteo, demonstrando, mesmo através das lágrimas, demonstrando a nossa firmeza? Nós vamos atravessar isso com sofrimentos, mas vamos, como Paulo, acabar a carreira guardando a fé? Que cada um de nós saiba buscar forças na fonte correta, em Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, deixa ela falar com você, conserva o modelo, conserva o que ela diz, não inventa moda. Guarda o bom depósito. Se você tem convicção de fé do Evangelho, da obra de Cristo, não só de te salvar, mas de ser Senhor na sua vida, conserva isso e coloca isso à frente de tudo. É isso que, essas coisas que vão dar força para a gente, direção para a gente continuar. E continuar na direção certa. Que o Senhor seja a nossa força. Fortalecei-vos no Senhor sempre. Que a gente não seja abatido pelas nossas próprias fraquezas, mas que o Senhor esteja nos alimentando, nos fortalecendo cada dia.